pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Monca Reginato e hoje então vamos falar sobre o solstício de inverno, né, que está entrando aí dia 20 de junho, o ano novo andino, que está ligado ao solstício, e ao eclipse solar que vai acontecer dia 21, aí, algumas horas após, né, a entrada desse solstício. Bom, no primeiro momento a gente precisa entender o porquê da importância, né, desses equinócios, solstício, enfim, para o sagrado feminino. Quando a gente trabalha com essa retomada do sagrado, né, nessa busca ancestral aí dos conceitos e o que significa, qual a utilidade disso do nosso dia atual, enfim, a gente busca as raízes, a gente busca a reconstrução de uma ideia de sagrado que foi retirada ferro e fogo, né, das mulheres. As mulheres foram quebradas no meio, né? O feminino foi literalmente quebrado para que pudesse ser subjugado. Então, o sagrado feminino, ele vai buscar essa ligação com a natureza, essa raiz ancestral, vai buscar identificar onde está o seu sagrado. E esse sagrado, ele está totalmente ligado aos ciclos naturais, à natureza, aos ciclos internos da mulher. E isso tudo está relacionado também ao ciclo solar e ao ciclo lunar, né? Ao ciclo lunar direto, em função da questão do feminino, e ao ciclo solar também, a questão das estações, sendo que o Sol, né, ligado à questão da consciência e a Lua ligada ao campo emocional. Então, o que a gente tem nos dias de equinócio? A gente tem a duração de dia e noite, né, com a mesma duração. Nós temos dia e noite com a mesma hora de duração, são dias de equilíbrio do planeta. E os solstícios representam justamente os dias de desequilíbrio, o auge de uma energia, yin ou yang. Nós temos o auge da escuridão, é a noite mais longa do ano, ou o dia mais curto do ano, a luz, né, a menor quantidade de luminosidade solar e a maior quantidade de escuridão. Isso representa o quê? Né? Isso representa que desde lá do equinócio de outono, quando a gente teve dia e noite em igualdade, a noite vem ganhando, ou as sombras vem ganhando 1 grau a mais, tá? Até chegar no solstício de inverno, onde essa sombra, essa escuridão, ela atinge o seu máximo. A partir daí, então, nós temos a retomada do sol, a retomada da luz. E é justamente por isso que os andinos, os povos andinos, comemoram o renascimento do sol, comemoram o seu ano novo solar. Tá? As comunidades solares que têm como divindade principal o Tata Inti, como é chamado o Sol, né? Então vão reverenciar e vão ter como data específica para o seu ano novo os solstícios de inverno, justamente porque ele representa o auge da escuridão, mas também o fim dela, porque a partir daí o sol começa a crescer a cada dia um pouco mais. Nós vamos começar a ter dias maiores, a noite ainda vai ser maior, mas a luz vai vindo. E a luz vai retomando, né? O sol vai retomando as suas forças, até que no equinócio de primavera a gente tenha novamente o equilíbrio entre dia e noite, onde essas forças de luz e sombra vão estar equilibradas, tá? Elas não são forças de bem e mal, não é certo e errado, não é... São duas coisas de uma mesma natureza, tá? Então a gente tem que entender que luz e sombra, a luz só existe porque existe a sombra, e a sombra ela só existe porque existe a luz. Então são os dois polos de uma mesma realidade, ok? É isso que a gente tem que entender. E aí o que se faz, né, nos solstícios de inverno? A gente pode justamente ver aquilo que de repente é a nossa maior dificuldade em colocar os nossos projetos em ação. A gente pode começar projetos novos a partir daí, porque esses projetos eles vão crescendo, ou a gente começa algum tipo de meditação, algum tipo de encaminhamento dos nossos projetos, né? Justamente para que eles a cada dia ganhem maior claridade, maior materialidade, visibilidade,
tá? Então, os solstícios de inverno, a gente deixa passar a entrada, deixa passar essa noite aí mais longa do ano, né? A noite mais escura, mais, onde a duração da escuridão é maior, né? E vamos começar, então, a fazer e a realizar e colocar em ação os nossos projetos, porque assim como o Sol, a cada dia eles vão ganhando maior visibilidade, maior materialidade, ok? É justamente nessa data que esse canal da Madríade completa um ano. Quero agradecer a todos os nossos colaboradores, a todas as pessoas que nos seguem, que estão aqui presentes no nosso canal. Vocês têm nos dado aí têm trazido muitas questões, questionamentos, enfim, que nos têm feito, né, ir atrás de novos conhecimentos e trazer esses conhecimentos para vocês. Então, nesse sentido, muito obrigada. E sempre que vocês tiverem uma dúvida, não deixem de comentar, não deixem de pedir, né? Ah, gostaria que falasse disso, gostaria daquilo, mas o que significa isso? Porque a gente sempre vai atrás, a gente sempre vai trazer essa informação para vocês, ok? A gente sempre responde, às vezes demora um pouquinho, mas a gente sempre responde. Então, muito obrigada. E é justamente, então, nesse dia de solstício de inverno que nós comemoramos um ano, né, de canal da Madrid. Não foi na época totalmente intencional, né, mas aconteceu. Foi quando as coisas começaram a acontecer em termos de YouTube, enfim. Então, comecem os seus projetos, ele vai aos poucos, ele vai tendo visibilidade, ele vai tendo luminosidade, ele vai ganhando essa materialidade. Então pensem, né, o que vocês querem trazer das sombras de vocês, o que vocês querem iluminar, né? E aí vocês podem fazer durante todo o inverno, tá? Meditações da bruxa anciã. Por quê? Porque o inverno é justamente, ele está ligado à questão da menstruação nas mulheres, né? E nos homens é justamente essa coisa da sombra. O que é que está ali fervilhando, o que está fervendo, o que está crescendo no interior, nas sombras, e não como uma coisa pejorativa e negativa, mas aquilo que eu ainda não vi, aquilo que eu ainda não consegui visualizar do que eu gosto, do que eu quero fazer, quais são os meus sonhos, né, os meus projetos. Às vezes as pessoas não sabem responder isso, não tem, nunca olharam para si, não conseguem ter essa resposta. Então, durante esse período de inverno, é uma gestação. E a gente está vivendo justamente o escuro do útero, o vazio do útero. Né? E aí, o que isso significa? A geração de uma nova vida, a geração de novos projetos, a geração de novas situações. Ao mesmo tempo que nós estamos limpando, né, o nosso corpo, identificando as nossas sombras, identificando os nossos impedimentos, a gente também está limpando, está retirando, está levando a luz para ele. E cada dia um pouco mais, e cada dia um pouco mais. Então, durante o inverno, vocês podem ir trabalhando e colocando aos poucos, retomando agora nas questões de retomada de economia, vão retomando seus projetos, vão começando a dar materialidade a eles, né? E para aqueles que ainda não sabem exatamente qual é o seu sonho, o que eu vim fazer, né? O que me preenche, o que me faz sentir vivo. Então, essa também é uma oportunidade de começar a se questionar isso e, a partir da meditação, buscar essas respostas, tá? Existem várias meditações diferentes, pode fazer da bruxa anciã, pode fazer meditação para o ser, de autoconhecimento, de observação da respiração, de fazer uma pergunta, observar a respiração e de repente vem a resposta, ou intuir. Então tem vários tipos de meditação que podem ser feitas, mas o que a gente tem que entender é que sempre depois do inverno vem a primavera, né? E essa primavera ela é gestada dentro desse inverno. Então, a gente sai aí de uma época escura para uma época de flores, para uma época de equilíbrio, uma época de crescente da sexualidade, né? A gente já entra aí na fase da donzela, então quando os hormônios femininos começam aí a aflorar, a crescer, enfim, e é a mesma coisa na natureza, são os ciclos naturais. E nós temos que aprender a viver com eles e nos beneficiar deles. Então, quando a gente trabalha dentro dessa ideia solar e lunar, que é a magia luminar, a magia dos luminares, Sol e Lua, a gente começa a se reconectar com essa natureza. A gente começa a entender esses ciclos e entender que dentro da gente isso tem uma conexão, isso ressoa, isso tem um fundamento.
né? Tem muitas mulheres que questionam que quando entra o outono, um pouquinho antes de entrar o outono, elas começam a perder muito cabelo. Assim como as árvores começam a perder suas folhas. E muitas não se dão conta de que estão vivendo o seu outono. Né? A sua fase aí da feiticeira. As águas, o inconsciente. Então nós estamos saindo dessas águas e entrando na terra, entrando nesse processo de gestação, nesse processo que é escuro, o oco do útero, né? O escurinho do útero, o úmido do útero, onde a vida é construída, a magia da vida acontece. E ela se torna evidente, ela se torna empoderada, ela se torna visível na primavera, mas ela é gestada durante todo o inverno. Então, às vezes parece que o inverno é cinza, é pesado, e não, ele é um período de gestação. Então, o que você está gestando, eu diria, né? Perguntaria. Quais são seus projetos, quais são seus sonhos? Então, esse é um período de gestar, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Gestem seus sonhos, seus projetos. Se perguntem o que eu vim fazer, né? O que me traz felicidade? O que me faz me preenche, me faz sentir vivo? E vão atrás disso, comecem a construir isso. Esse é o período, tá? O Ano Novo Andino, ele é uma festa que acontece nas comunidades andinas, na América Latina, mas também da América do Sul, mas também é uma festa específica que acontece no Peru, né? Durante 9 dias, que é chamada de Inti Raymi, que é a festa do sol, né? E ela dura mais ou menos 9 dias. É uma festa bem comercial, tem vários espetáculos, apresentações, eles vão trazer alguns personagens históricos, enfim, né? Mas o grande, a magia andina mesmo, ela quase não aparece no festival, mas ela acontece. E os nativos sabem e reconhecem esse poder e sabem o que eles estão fazendo. Então, existe aquilo que é mostrado, aquilo que é uma festa, que virou comercial, que virou turismo, que movimenta a economia do Peru nessa época, né? Mas existe também os rituais sagrados que eles fazem e eles sabem o que eles estão fazendo, que é justamente essa volta do sol, né? O sol, a gente teve a noite mais longa do ano, a escuridão maior, e ela acabou ali. O fim dela começa ali, quando o sol a cada dia retoma o seu poder. Então, os rituais são feitos para que o sol tenha essa força, para que a luz tenha essa força, para que a luz volte a crescer a ponto de se equilibrar com as nossas trevas, né? Sombra, luz, esse jogo de luz e sombra o tempo inteiro. Que aí lá no solstício de verão, o dia também vai alcançar o seu auge, né? Onde nós vamos ter aí o dia mais longo do ano e a noite mais curta. E a partir daí também a escuridão já começa a retomar, né? Retomar o seu processo, até chegar na igualdade do outono, e aí começar tudo de novo. Mas isso são os nossos ciclos internos, né? E tá aí as 4 fases solares ligadas às 4 fases lunares, interna e externas da mulher. Então é uma época bem importante da gente começar a usar essas energias a nosso favor. Elas estão aí, elas já nos tocam. Nós podemos nos beneficiar conscientemente delas ou não, né? Continuar inconscientes, mas elas estão aí, tá? No dia, o solstício de inverno ele acontece dia 20, deixa eu ver que a hora certinha, 18 horas e 43 minutos de Brasília. Entra então, né, o inverno no país, tá? É as comemorações do Ano Novo Andino, então, que duram esses 9 dias, principalmente lá em Cusco, no Peru. E nós vamos ter, então, um eclipse solar no dia 21. Esse eclipse solar ele não vai ter influência para nós, tá? Ele vai acontecer, ele vai ser visto na África, na Ásia, né, e no sudeste da Europa. Então, o que acontece? Onde ele não é visto, ele não toca. A sombra, porque o que toca é a sombra projetada, né, desse eclipse solar. E esse eclipse solar, nesse eclipse do dia 21 de junho, ele não vai tocar as Américas. Nós não vamos vê-lo. O eclipse solar que para nós vai ser, sim, forte, intenso, que nós vamos ver e que vai pegar as Américas, é o que vai acontecer lá no dia 14 de dezembro. São esses 2 eclipses solares que nós vamos ter no ano. Esse agora,
que vai ser lá na África, na Ásia e na Europa, e do dia 14, então, de dezembro nas Américas, e esse sim, esse nós vamos sentir diretamente essas energias, tá? Porque o eclipse, o lunar, o solar, ele vai atuar onde a sombra dele passa, onde ele é visto, tá? Então, a questão do ver, tá? Então, nesse sentido, então, esse eclipse solar que vai acontecer no dia 21, ele não tem uma influência tão forte em nós. Obviamente, tudo tem, né, influência, mas ela não é direta, ela não é tão forte, ela não é tão intensa quanto naquelas pessoas que vão vivenciar, que vão ver esse fenômeno acontecer. Então, para nós, isso vai acontecer mesmo lá em dezembro, ok? Beijos! Se gostaram do vídeo, dá o seu joinha, se inscrevam no canal, né? Deixem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões de assunto, né? E obrigada a todos que participam e que estão aí, né, fomentando e movimentando esse nosso canal aqui do YouTube, que está de aniversário, tá bom? Beijinhos, até o próximo.